Atenção, amantes do mistério e do sobrenatural. Você está pronto para desafiar seus medos e mergulhar em histórias que vão gelar seu sangue? Então inscreva-se no canal Sombras do Medo. Aqui, você encontrará relatos aterrorizantes, investigações intrigantes e curiosidades sombrias que vão prender sua atenção do início ao fim. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas novidades e se juntar a uma comunidade de corajosos exploradores do desconhecido. Aperte o play e venha desvendar os mistérios que habitam as sombras. Permita-me contar uma história extraordinária que aconteceu com minha mãe, em um remoto sítio no sertão de Alagoas. Sou Binho, tenho 19 anos e moro em Louveira, interior de São Paulo. Mas esta narrativa nos transporta para um tempo distante, quando minha mãe ainda era uma adolescente. Naquela época, meu avô era proprietário de uma próspera fábrica de queijos e algumas terras na região. Vizinhas à nossa propriedade viviam duas irmãs idosas, conhecidas por sua bondade e generosidade sem limites. Eram mulheres extraordinárias, que conquistaram o coração de todos na região, especialmente de nossa família. Minha mãe e minha tia desenvolveram uma amizade especial com elas, frequentemente ajudando-as nos afazeres domésticos. O tempo passou e nosso destino mudou quando meu avô vendeu a fábrica de queijo. Embora enfrentássemos alguns desafios financeiros, ele conseguiu investir em terras suficientes para garantir o sustento da família através do cultivo de milho, feijão e criação de animais. Foi nessas terras que meus tios mais velhos construíram suas casas ao se casar. Nossa vida seguia seu curso até que fomos atingidos pela perda de minha avó, que sucumbiu a diversos problemas de saúde. Foi um golpe devastador para toda a família, especialmente para meu avô, um homem de princípios rígidos que sempre prezou pela retidão de seus filhos. Não muito tempo depois, as bondosas irmãs vizinhas também faleceram, deixando sua propriedade abandonada. Meu avô, vendo a oportunidade, adquiriu as terras. E foi justamente nessa noite que algo inexplicável aconteceu. Minha mãe dormia profundamente quando de repente abriu os olhos e deparou-se com uma visão que a gelou até a alma. Materializado ao lado de sua cama estava o espírito de uma das irmãs falecidas, exatamente como era em vida. O pavor tomou conta dela, enquanto encarava aquela aparição sobrenatural. Vale ressaltar que naquela região, histórias sobre botijas enterradas e assombrações eram comuns. Muitos tentavam encontrar esses tesouros escondidos, mas as lendas diziam que forças sobrenaturais sempre impediam essas botijas. Ninguém jamais conseguiu desenterrar uma botija por completo, sendo espantados por manifestações inexplicáveis no meio do... O espírito, percebendo o terror estampado no rosto de minha mãe, tentou acalmá-la com uma voz suave e familiar. Não tenha medo, sussurrou a aparição, estendendo sua mão gélida como gelo em direção à minha mãe. O toque sobrenatural fez com que um arrepio percorresse todo o seu... Foi então que a alma revelou algo extraordinário. Sob a cisterna da antiga propriedade, jazia enterrada uma botija repleta de objetos valiosos, incluindo o ouro. O mais intrigante era a condição imposta pelo espírito. Apenas minha mãe e minha tia poderiam desenterrar aquele... A escolha não era por acaso. Em vida, a senhora nutria um carinho especial pelas duas, uma amizade que aparentemente transcendia as barreiras da... Assim como surgiu, o espírito desvaneceu na escuridão da noite, deixando minha mãe em estado de... O segredo pesou em seu peito até que finalmente decidiu compartilhar apenas com minha tia, conforme as instruções da aparição. Enquanto consideravam a proposta sobrenatural, antigas lendas locais começaram a assombrar seus pensamentos. As histórias sobre botijas eram conhecidas por todos na região. Relatos aterrorizantes sobre pessoas que, ao tentarem se apossar desses tesouros, enfrentavam experiências sobrenaturais horripilantes. Diziam que alguns chegavam a encontrar o próprio demônio durante as escavações, e os poucos que sobreviviam eram eternamente atormentados pelos espíritos dos falecidos proprietários. O medo do desconhecido e as consequências sobrenaturais pesaram mais que a tentação do ouro.
Minha mãe e minha tia, após muito refletirem, decidiram não perturbar o repouso daquele tesouro enterrado. Afinal, como poderiam duas jovens desenterrar uma botija sozinhas, sem levantar suspeita? Até hoje, décadas depois, minha mãe relembra essa história com um misto de fascinação e após ouvir tantos relatos similares e conhecendo a seriedade com que minha mãe conta essa experiência, não posso deixar de acreditar na veracidade dessas histórias de botijas assombradas. Este mundo está repleto de mistérios que desafiam nossa compreensão. Segredos que permanecem enterrados não apenas na terra, mas também nas profundezas de nossa própria ignorância sobre o sobrenatural. Algumas verdades talvez devam permanecer ocultas, guardadas pelos espíritos que escolhem seus guardiões mesmo após a morte. E assim, em algum lugar no sertão de Alagoas, sob uma antiga cisterna, um tesouro continua aguardando, protegido por forças que vão além de nossa compreensão.